Fala galera, bem-vindo a mais um Diário de um Pecador. E hoje eu queria deixar com vocês aqui um devocional. Viva o legado! E se você já está aqui conosco, vai compartilhando com seus amigos, deixa aquele like, comenta aí o que você tem gostado, o que você não tem gostado também. Nós aceitamos críticas, tá galera? Beleza? Então eu queria estar lendo com vocês 2 Samuel, capítulo 7, a partir do verso 7. Que diz assim: em todos os lugares em que andei com todos os filhos de Israel, por acaso falei alguma palavra com qualquer das suas tribos, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo: por que vocês não construíram um templo de cedro para mim? Agora diga ao meu servo Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás das ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome com só os grandes na terra. Prepararei um lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar, e não seja mais perturbado. E jamais os filhos da perversidade o afligirão, como no passado. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo de Israel, eu lhe darei descanso de todos seus inimigos. O Senhor lhe faz saber que ele, o Senhor, fará uma casa para você. Em algumas versões vai dizer dinastia. E o que eu queria falar sobre legado, vivendo o legado ou viva o legado. Aqui nós temos uma passagem na qual Deus está falando com um profeta para mandar essa profecia para Davi. E eu gosto, Davi assim é um dos personagens da Bíblia que eu mais gosto de ler assim a história dele. Quando você começa ali em 1 Samuel, 2 Samuel, que fala sobre os primeiros reis de Israel e começa a falar de Davi também. Então, eu gosto muito da história dele. E eu vejo que a vida de Davi, desde o início, era sempre fazer a vontade de Deus. Eu vejo Davi como um verdadeiro adorador, e muitas pessoas vão falar que ele era segundo os olhos de Deus, segundo o coração de Deus. Ele sempre fazia, vamos dizer assim, a vontade de Deus. E por que as pessoas falam isso? Porque Davi, ele era pecador que nem a gente, né? Ele errou muitas vezes e nós vemos esses exemplos na Bíblia. Mas Davi, ele era um verdadeiro adorador. Quando ele pecava, ele se arrependia verdadeiramente. E eu vejo alguns legados hoje em dia, vamos dizer assim, na nossa vida. Vamos falar sobre o nosso celular, né? O inventor do celular, talvez na época que ele fez a ligação lá, eu puxei, né? O nome do cara era alguma coisa Cooper. Foi lá em 1973, ele tava em New York, aí ele foi lá pra... Alô? Ah, tá, tô fazendo uma ligação aqui, nunca foi feito, tá? Ele era engenheiro da Motorola. Talvez você não sabia o nome dele a partir desse momento, era Martin Cooper, e agora eu tô te falando, mas o legado dele tá aqui hoje, nas nossas mãos. É claro que outras pessoas aperfeiçoaram aquilo que ele fez, né? Vamos supor, né? A Apple criou o iPhone na época e revolucionou. Hoje nós temos tudo, fotografia, calculadora, mas foi um legado que foi deixado na nossa vida. E a primeira coisa que eu queria falar sobre legado é saber qual é o seu propósito. Saber qual é o seu propósito é muito importante. Então, por exemplo, aquele engenheiro que estava ali na Motorola, né? O propósito dele era revolucionar ligações na época, era fazer com que você pudesse falar com qualquer pessoa do outro lado do mundo, de qualquer lugar. Para Davi era ser um adorador, ele sabia disso desde o início. Desde quando ele era pastor de ovelhas, e as pessoas em volta dele sabiam disso. Quando Samuel vai à casa dele e vai buscar para quem seria nomeado, seria ungido, então o pai dele traz todos os filhos, o mais bonitão, o mais fortão, o encantador, e deixa por último Davi. Porque, na verdade ele nem lembrou muito assim, o Samuel que falou assim,
E aí, galerinha, você tem mais um filho aí? Porque nenhum desses aqui deu certo não, hein, mano? Deus não quer nenhum desses não. Mas Davi, ele já agia como um rei, vamos dizer assim. Todos que estavam à mesa esperaram Davi chegar para se assentar à mesa, para que eles pudessem comer a partir daquele momento. Isso já era uma postura de rei. Então, Davi já vivia o propósito dele a partir do momento que ele nasceu ali para reinar. E ele se permanecia como adorador. Então, independente do que as pessoas falavam, ele era adorador na cidade dele. Quando ele entrou na cidade dançando lá, as pessoas criticaram ele, mas ele não ligou para essa opinião, porque ele sabia para que ele tinha sido feito. Ele sabia o propósito para qual ele tinha nascido, que era adorar a Deus. Segundo ponto que eu vejo assim sobre Davi, sobre deixar um legado, é não olhar para trás. Em Lucas, capítulo 9, verso 62, vai dizer assim: Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, para você viver de legado, e eu não falo o nosso legado, é claro que algumas pessoas serão conhecidas pelo seu nome, tipo John Wesley. Eu faço parte de uma denominação que vive a doutrina de santidade, que foi deixada por John Wesley, que tipo, ele ensinava a santidade. Mas o legado que nós devemos deixar para as outras pessoas é o legado que Jesus deixou para a gente compartilhar. E aqui ele fala para não olharmos para trás. Não olharmos para trás, não colocarmos a mão no arado, fazermos as coisas de Deus e olhar para a nossa vida que nós vivíamos, para os nossos erros, até mesmo para os nossos acertos. Há erros que nos dão experiência para que nós possamos acertar. E às vezes você acerta demais, você não sabe como errar. No dia que você errar também, você não vai saber como agir naquele momento. Então serve de experiência. Mas nós não devemos ficar olhando para trás com o sentimento: meu Deus, nossa, eu nasci numa família desse jeito. Nossa, meu pai e minha mãe era assim comigo quando era criança. É claro que isso vai influenciar na sua vida quando você crescer, obviamente. Mas nós não devemos ficar se remoendo por estas coisas. Não devemos ficar buscando o passado. Então o que você fez, já deixe para o passado. E compartilhe esse vídeo. Compartilhe a palavra de Deus. As pessoas, elas não deixam um legado fazendo somente para elas mesmas. Imagine essa pessoa que criou esse celular e ficou com aquela ideia só para ela. Eu pesquisei, e quando ele foi anunciar o celular, ele chamou a imprensa, assim, ó. Então ele queria fazer um evento ali. É a mesma coisa se você quer deixar o legado de Cristo, você deve compartilhar. Jesus, ele não chamou os 12 discípulos para formar o grupinho dele ali, e era no secreto, eles iam para as tumbas, para as cavernas lá, e ficava: e aí galera, o que nós vamos falar hoje? Não, mas ele chamou os 12 para que a partir do momento que Jesus não estivesse mais com eles, eles pudessem sair e compartilhar com as outras pessoas aquilo que os ensinamentos de Jesus Cristo. Então, para que nós possamos viver o legado de Jesus, nós devemos compartilhar. Na Bíblia vai falar sobre alguns legados, e que eu vejo assim que foram pessoas corajosas, que não olharam para trás e sabiam o propósito que elas tinham na vida dela. Uma delas é Neemias. Neemias, ele trabalhava num palácio e o sonho dele era ver Jerusalém reconstruída, assim. Então, ele pede pro rei, assim, ó: preciso reconstruir os muros de Jerusalém. Então, ele vai naquele momento ali, e muitas pessoas ameaçaram ele de morte, foram contra ele, mesmo assim, ele persistiu ali, ele continuou persistindo. E é o que eu peço para você: persista, continue. Então, Paulo é outro exemplo de pessoa que persistiu, assim, na Bíblia, assim. Porque ele sofria ameaça de morte, ele tava na cadeia.
Ali, ó, escreveu várias cartas pro pessoal de Roma, de sei lá o quê, de Hebreus. Mentira, Hebreus não foi. Talvez não foi ele que escreveu. Não sabemos o autor. E, tipo, imagine, se ele não persistisse ali, tipo, de chicoteada e coisas do tipo, talvez muitas igrejas não deveriam ter sido criadas e ele seguiu ali. E o maior exemplo que nós temos também é Jesus Cristo, que a partir do momento que ele nasceu já sabia qual era o propósito dele. Ele não ficou olhando para trás, para as outras pessoas, ele compartilhou a palavra dele com os discípulos, com quem ele encontrava na rua, no templo, nas esquinas. E ele persistiu, ele foi tentado no deserto, ficou 40 dias lá, aqui ó, só na orelhada do diabo aqui ó. Ah, faz isso, faz aquilo, mas ele aqui ó, persistiu até o final. Até quando ele estava próximo da morte, ele orou a Deus. Deus, se possível afaste esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Então nós devemos, para deixar um legado, nós devemos saber para que nós fomos feitos, qual é o nosso propósito. Nosso propósito é adorar a Deus acima de todas as coisas. Acima de tudo, nós devemos adorar a Deus. Nós devemos compartilhar com as outras pessoas. Compartilhar essa mensagem que nós temos guardado no nosso coração. Não olhar para trás, independente das coisas, e persistir. Não importa a circunstância, não importa se o vento tá balançando o seu barco, tá quebrando a casa, mas aqui ó, persista na palavra de Jesus Cristo, persista no caminho dele. E essa é a mensagem, o devocional que eu queria deixar com vocês hoje. Compartilha com uma pessoa que talvez não esteja frustrada com a vida assim, não quer deixar nada pros filhos, não quer compartilhar a palavra com o amigo. É para essa pessoa que você vai compartilhar. Deixa aquele like, comenta aí se você tem deixado um legado, se você tem seguido os caminhos de Jesus Cristo e compartilhado essa palavra com outras pessoas. Falou, galera, mais um diário com vocês. Ai, minha perna. Não vou perdoar não, Vinícius. É, eu não perdoo, Vinícius. Não perdoar não. Você resolveu com Deus, as filhas vai perdoar. Meu Deus do céu, meu! Não, te juro, eu tentei abaixar. É, o Vinícius trocando. Ó, galera, Vini atrapalhou aqui, tá? Deixa eu voltar em Paulo. Que fala sobre vivendo sobre... Não é sobre isso.